Olá, boa noite. Agora são 21 horas, 9 horas. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Nós estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre os 6 anos da pandemia de Covid-19. Ontem nós analisamos aqui no programa os reflexos da catástrofe sanitária mundial na saúde. Hoje vamos saber como o isolamento forçado impactou o mercado de trabalho e a vida dos trabalhadores. A pandemia de Covid-19 de 2020 mudou para sempre o mundo do trabalho. Nada é mais como antes e talvez nunca volte a ser. Nos últimos anos, uma combinação de crise sanitária, avanço tecnológico e reorganização econômica acelerou mudanças que estavam apenas começando a despontar. A principal, o trabalho remoto, o chamado home office. O resultado é um mercado global mais digital, mais flexível e, ao mesmo tempo, mais competitivo, em que o escritório deixou de ser um lugar fixo e passou a ser tão somente uma conexão. Neste novo cenário, empresas redesenham suas estruturas, adotam modelos híbridos e recorrem à tecnologia para gerir equipes distribuídas pela cidade onde atuam, pelo país e até pelo mundo. Profissionais, por sua vez, enfrentam o desafio constante da requalificação, enquanto habilidades como adaptação, autonomia e domínio digital deixam de ser diferenciais e passam a ser exigências básicas. Ao mesmo tempo, surgem novas formas de contratação e novas relações de trabalho. Mas essa transformação vai além da produtividade e da inovação. Ela mexe diretamente com a vida das pessoas, impondo novos ritmos, pressões e também novas possibilidades. A saúde mental entra no centro do debate, enquanto empresas e trabalhadores buscam equilíbrio em meio a um ambiente cada vez mais dinâmico e incerto. Afinal, estamos diante de uma evolução natural do mundo do trabalho ou de uma ruptura que ainda estamos longe de compreender completamente? Este é o assunto do Ponto de Conexão de hoje. E para falar sobre as transformações do mercado de trabalho pós-pandemia, recebemos aqui no estúdio do Ponto de Conexão esta noite Lúcia Garcia, economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Boa noite, colegas de bancada. É um prazer estar aqui. Também está conosco o Eduardo Angonese Predebon, doutor em administração e coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Boa noite, colegas de bancada. Para mim vai ser um privilégio discutir esse tema tão importante, principalmente na visão de uma instituição de educação. Para nós, principalmente, será um privilégio, porque vamos aprender muito com os convidados desta noite, todos especialistas nesse assunto. Também aqui conosco no estúdio, Thaís Garzieira, psicóloga, executiva de recursos humanos e empreendedora. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda também ao nosso programa. Boa noite, obrigada pelo convite e é um privilégio estar com vocês aí nessa noite, falando de um tema tão especial. E de forma online participa do programa conosco Laira Correia, que é diretora da ABRHRS, Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Laira fala com a gente direto de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Boa noite, Laira. Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Boa noite, colegas de bancada. É um prazer poder estar aqui falando sobre esse tema que tanto nos impacta em recursos humanos. Muito bem. Laira, o seu microfone estará sempre aberto, pode entrar aqui na conversa quando quiser, ok? Está conosco o tempo todo. Bom, eu quero fazer uma primeira rodada perguntando aqui para vocês o seguinte. Eu acho que a gente viveu aí uma situação, ontem a gente também falou sobre esse assunto aqui, só que do ponto de vista da saúde,
todos nós vivemos, toda essa geração que está hoje aqui viveu uma situação que ninguém tinha vivido ainda no século XXI, né? Talvez os primeiros, os habitantes lá do século XX tenham vivido gripe espanhola, outras pandemias, enfim, mas a nossa geração toda do século XXI, quem veio do século XX, da segunda metade do século XX para cá, não conhecia uma situação como essa. Foi extremamente impactante. E no mundo do trabalho não foi diferente, né? Algumas pequenas modificações que já estavam se tomando forma, como, por exemplo, trabalho online, enfim, acabaram ganhando muita força, né? As pessoas foram obrigadas a ficar em casa e tiveram de reconstruir todas as suas relações de trabalho, a sua forma de trabalhar. Lúcia, qual é o que ficou de tudo isso? O que nós aprendemos com os erros e acertos da pandemia para o mundo do trabalho e para os trabalhadores? O que ficou disso? Qual é o legado e o que nós podemos aprender com isso? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós, inclusive na matéria de abertura aqui, você acentuou, nós tivemos com a pandemia um efeito de um choque externo sobre o mundo do trabalho. Esse choque externo, ele teve um sentido de acelerar as adaptações da força de trabalho a essa nova forma de acumulação flexível que temos, né? Então, isso significou para o contexto brasileiro algo semelhante ao sumiço do piso, do chão dos trabalhadores, porque as mudanças no mundo do trabalho vinham acontecendo já pelo menos desde a virada dos anos 70, meados dos anos 80, para boa parte dos trabalhadores dos Estados Unidos, na Europa, e chega essa mudança, né? No Brasil ali em 2013 se acelerou muito em 2020. Então, o efeito é um efeito de aceleração e é um efeito que não será revertido, enfim, porque não sabemos da história em nenhum momento de que a economia ande para trás, né? Mas nós testamos também novas ferramentas da política pública do trabalho, como é o caso do Fundo Emergencial, que depois foi utilizado no Rio Grande do Sul durante a crise climática. Utilizamos, né, diversos expedientes da política pública. Por outro lado, os trabalhadores, parte e substantiva, perdeu a noção do tempo do trabalho e do local de trabalho. Sim. Então, quando nós referenciamos o local de trabalho e o tempo de trabalho, isso que caracterizou sempre as relações protetivas, nós perdemos essa cobertura e não construímos ainda uma regulação capaz de nos produzir produtividade e não adoecimento do trabalhador. Por outro lado, há um questionamento que fica, eu acho que para a bancada, para a mesa, que tipo de trabalho pode ser feito desta forma e que tipo de trabalho e produção nós estamos abandonando e o que realmente muda a vida das pessoas. Será que são essas startups, essa estrutura em que nós efetivamente ainda trabalhamos com o intangível de longe, fora dos coletivos do trabalho? E quem é que fica com a produção coletiva de fato, gerando valor de fato? Nós estamos numa geoeconomia que está nos mostrando que o caminho que estamos tomando, ele pode ser questionável do ponto de vista de felicidade, bem-estar e crescimento da renda e produto de uma nação. Logo, Lúcia, nós vamos entrar nessa questão da saúde mental, que passa a ser agora uma preocupação também. Nós temos aí a NR1, né? Entrando em vigor agora em maio, né? Maio, isso. Já em maio, depois de muita discussão, enfim, que vai obrigar as empresas a ter um cuidado maior também com a saúde mental dos seus trabalhadores. E durante a pandemia, muita gente que foi atropelada por esse tsunami acabou tendo problemas de saúde também mental em função de trabalhar confinado, ter se afastado do ambiente de trabalho. Pode-se dizer, professor Eduardo, que nós vivemos aí uma revolução comparável, talvez, ao que foi a Revolução Industrial
lá na Inglaterra, nós passamos por uma revolução, porque o mundo parece cabeça para baixo depois da pandemia, né? É verdade, né? Eu acho que nós tivemos uma mudança significativa. Eu concordo com a Lúcia que houve uma aceleração de várias tendências que estavam a se consolidar, talvez num horizonte de 10, 15 anos. Isso tudo foi tremendamente acelerado pela pandemia. Sim. E isso vale igualmente para o setor de educação. Todos esses desafios que o trabalhador regular tem, não só os trabalhadores de educação, mas também todos os nossos discentes, enfrentaram nesse período da pandemia. Claro, as aulas foram para o online. Exatamente, nós tínhamos uma lógica presencial, principalmente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que teve que ser quebrada, evidentemente por força da pandemia, mas isso trouxe um reflexo posterior em todos os nossos discentes. Você não retoma aquela condição anterior tão facilmente. Sim. E hoje em dia nós estamos plenamente adaptados a termos cursos com parte formulada à distância, com parte virtualizada, e os discentes estão mais propensos a aceitarem esse tipo de modelo de educação. O EAD cresceu muito, né? Cresceu muito. Na pandemia, cresceu muito. E é algo onde você conta as centenas ou milhares dos alunos presenciais e contas aos milhões dos alunos virtuais. Então essa é uma grande diferença. A nossa penetração do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos alunos praticamente em todo o globo. Sim. Então isso é uma diferença muito grande, não só para nós, enquanto docentes ou enquanto instituição, mas também para todos aqueles que procuram educação pública. Thaís, a tendência, diante de tudo isso que a gente viu, seria migrarmos aí para relações de trabalho diferentes das que tínhamos, talvez um sistema híbrido em que as pessoas trabalham alguns dias presencialmente, outros dias online. Parece que isso é o que ficou, né, da pandemia, porque muita gente teve que voltar para o presencial, né? A maioria voltou, né? E alguns ficaram nesse meio termo, né? Isso seria uma tendência já da pandemia? Eu gostaria de trazer o sentido do trabalho, né? Eu acho que cabe aqui nessa bancada a gente trazer que o trabalho expressa uma área da nossa vida em movimento, né? E quando a gente pensa o sentido do trabalho, fazendo uma retrospectiva e vendo pesquisas onde os colaboradores, né, os empregados, trazem que a pandemia gerou mais de 70%, né, de felicidade com as mudanças pós-pandemia, com a mudança de cultura das empresas. Eles ficaram mais felizes de estar num outro modelo de trabalho. Isso nos faz questionar uma série de coisas, né? Porque quando o nosso trabalho está conectado com missão, com legado, com entrega, né, para uma comunidade, ele faz sentido de outra forma. E hoje, quando olhamos pós 6 anos, a gente vê que existe uma versatilidade de entregas, né, no dia a dia do trabalhador. Algumas mais saudáveis, outras menos, mas o que faz a gente se questionar dentro de todos os ambientes que eu circulo, os clientes que eu atendo, é como fazer com que esse novo modelo retenha talentos, né? Faça com que as pessoas sigam felizes dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a partir daí, a gente tem uma série de pautas que a gente pode conversar. Mas eu acredito que sim, o modelo flexível foi um dos resultados desse... Talvez o mais duradouro, Com né? certeza, essa flexibilidade. Que ainda permanece, né? Sem sombra de dúvida. Thaís, Laira, eu acho que a Thaís levanta uma questão aqui muito importante, que é essa de até as empresas já tiveram de se adaptar e estão se adaptando a isso. Por quê? Até porque para contratar, muitas vezes... o novo funcionário, olha, eu quero trabalhar 2 dias ou 3 dias presencialmente, 2 dias eu quero trabalhar em casa. E se a empresa precisa dessa mão de obra, precisa desse trabalhador, ela às vezes negocia isso também. Mudou muito essa coisa, essa relação de trabalho entre empresas, capital-trabalho, entre empresas e trabalhadores, mudou muito essa relação em função da pandemia. As exigências hoje dos trabalhadores são mais nesse sentido, vão nessa direção de querer ter um tempo para trabalhar em casa, não perder tempo no trânsito, se deslocando, enfim? Eu estava escutando, né, o que todo mundo estava trazendo e
fiquei pensando em relação ao que a Thaís traz de quando nós estivemos na pandemia e que fomos obrigados, né, a trabalhar em casa, né, e o quanto isso trouxe de felicidade para as pessoas. E o quanto o retorno a esse trabalho presencial tem trazido de frustração, né, para as pessoas. E hoje em dia, nunca se falou tanto em sentido do trabalho, em experiência, o que as pessoas esperam daquele lugar, e tem muita cobrança hoje de diversos ramos de trabalho. Por que essa volta ao presencial? Existem muitas empresas que não estão conseguindo fazer um trabalho híbrido, né? Voltaram 100% ao presencial. E as pessoas se questionam, né, de muitas formas, o que impede de podermos continuar trabalhando num formato híbrido. Eu trabalho bastante para a indústria e óbvio que a gente sabe que a indústria não, lá na linha de produção, né, a gente não vai conseguir fazer um trabalho híbrido, mas muitas atividades administrativas, e não falando só de tecnologia, o que falta para a gente conseguir fazer com que exista essa manutenção dessa atividade híbrida, que tanto as pessoas pedem, né? Eu acho que eu faço mais um questionamento, né? Porque muitas vezes a gente não consegue propiciar esse trabalho híbrido, que é um sonho de muitas pessoas, de poder ficar 2 dias em casa e 3 no escritório. Grande parte das empresas voltaram 100% presencial. Sim. E é uma tendência que se observa, né? De uns 2 anos para cá, né? Todo mundo voltando e exigindo aí o presencial. E agora, ironicamente, com a guerra lá no Oriente Médio e a escassez que começa a acontecer aí já do diesel e dificuldades, às vezes, até de algumas empresas de ônibus manterem as linhas e tal. Outro dia eu vi alguém dizendo, fica em casa, trabalha em casa, se puder fazer seu trabalho em casa, não vá pegar o ônibus, não vá de carro para o trabalho, porque os combustíveis podem faltar, né? Daqui a pouco nós podemos ter racionamento. Então, hoje, ironicamente, a gente volta a pensar nessa possibilidade. Mas uma coisa que me ocorre é o seguinte, nem todo mundo tinha naquele momento, em 2020, o chamado letramento digital, né? Nem todo mundo estava preparado para isso. Participar de uma reunião online com várias pessoas, se conectar daqui e dali, enviar relatórios, material de trabalho online. E isso foi um complicador, né? Mas as pessoas, de um jeito ou do outro, acabaram aprendendo, né? Existe uma capacidade do trabalhador brasileiro de uma flexibilidade, uma resistência do ponto de vista da manutenção dos seus postos de trabalho, mas, por outro lado, uma adaptabilidade fenomenal. Eu trabalho com pesquisadores de campo, enfim, e percebo esse imenso esforço que as pessoas fazem. Embora nós não tenhamos cobertura de rede no Brasil. Pois é. Nós não temos. Nós estamos a falando de infraestrutura tecnológica deixa a metropolitanas, em Costa da Serra Geral, aqui no Rio Grande do Sul, não são parâmetro para Brasil profundo ainda, né? Então, há uma adaptação que as pessoas fazem, há um aprendizado muito rápido das ferramentas, sem dúvida. Agora, me coloca uma outra pergunta também, né? Você está colocando a questão do custo, e eu acho que nós estamos numa imensa substituição de custo fixo da estrutura capitalista, né? Na medida em que nós estamos efetivamente reduzindo espaços de trabalho, infraestrutura, né? Sem dúvida. E estamos também fazendo uma transferência de custos da produção para os trabalhadores. Não tenha dúvida sobre isso. Então, nós estamos falando de felicidade, de uma série de questões, mas o custo a manutenção do trabalho remoto, ele muitas vezes se dá às custas dos trabalhadores. Sim. Ok. Ele usa a energia dele, o computador dele, né? Exatamente. A internet que ele paga. Isso. Então, quero problematizar um pouco essa felicidade. Tá?
nós temos uma economia de custo fixo da estrutura instalada, né? Temos o custo da operacional transferido aos trabalhadores. Os trabalhadores ficam felizes porque eles administram melhor o tempo entre o trabalho pago e o não pago. Então, você faz uma reunião e corre lá e põe uma roupa para lavar na máquina, certo? Sim. E por aí vai, né? Tem uma administração. E não perde uma hora no transporte coletivo não ou mais. Não perde uma hora, exato. Pode assistir um curso que talvez te interesse. Enfim, uma série de questões, eu acho que abre-se aqui um leque muito grande de discussões, mas estamos vivendo o final da trajetória ou estamos apenas no meio? Até que ponto esses trabalhos que estão sendo feitos remotamente não serão eliminados? Enfim, eu acho que nós temos aqui muito pano para manga para uma discussão, né? E no meio disso, os trabalhadores tentam manter sua saúde mental. Né? Essa questão da tecnologia eliminar postos de trabalho, nós tivemos agora, nos últimos de 3 anos para cá, um outro salto tecnológico que foi o surgimento da IA, né? Da inteligência artificial, que também, de certa forma, está desempregando muita gente. Em alguns setores, a gente sabe, em vários setores, pessoas estão sendo dispensadas, né? Porque tem lá um algoritmo que faz o trabalho dela. Mas, por outro lado, a gente viu aí, para não perder o gancho do que falou a Laira, eu queria comentar com a Thaís e deixei passar, e agora eu volto a esse ponto. Thaís, a Laira fala que alguns trabalhadores se sentiram muito felizes, né, de poder trabalhar em casa. Mas eu conheço várias pessoas que não gostam de trabalhar em casa e preferem presencial. E não estavam satisfeitas com o trabalho online. Ou porque a casa não tinha uma estrutura adequada para isso, filhos em casa, criançada, cachorro, muita distração, confusão. E as pessoas, não, eu para me concentrar, eu preciso ir para o meu escritório, a minha sala. E aí, como é que a gente equilibra esses gostos tão diferentes? Eu acredito que foi uma virada de chave muito rápida, né? Efetivamente ninguém teve tempo, né, de se reconstruir para poder entregar metas, resultados e o seu trabalho, né, num outro ambiente. A tecnologia, né, teve que se reinventar dentro de cada contexto, né, e de cada setor de trabalho. O que eu percebo também que fez com que as empresas, de certa forma, se obrigassem a ter um olhar, por exemplo, para um pacote de benefícios diferente, né? Então, hoje a gente vê muitas empresas com um pacote de benefícios flexíveis, com um auxílio home office. Eu sei que isso não é a realidade, né, de todos, mas isso já existe dentro de uma política de benefícios. Então, num processo seletivo, hoje, sim, a pessoa candidata me questiona. Tem um auxílio home office, qual é o valor, né? Como é que eu vou ser contratado, né, sem fronteiras, né, o nomadismo digital, como a gente fala, e a empresa não vai ter um valor diferente de vale alimentação ou de vale refeição, né? Eu lembro de um cliente, uma indústria, que no início da pandemia eles disseram, mas eu vou manter o mesmo valor, porque aqui eu tenho refeitório para os colaboradores, e a pessoa que ganha R$20 aqui de VA, lá no Rio de Janeiro, vai comer com R$20. Como é que eu vou ser atrativo para contratar uma pessoa candidata lá, comparando que vale alimentação de R$20, lá não é nem o valor que o sindicato, né, enfim, estipula. Então, acho que teve que existiu um esforço muito grande, né, das empresas em reconstruir essa política de benefícios. Eu acho que tem esse lado do empregador. Até para poder contratar. Até para poder garantir e ser atrativo em termos de oportunidades. E quando a gente fala no recorte de pessoas que precisavam sair de casa, como eu digo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu preciso estar num ambiente de trabalho pelo menos uma vez por semana. Eu gosto de ter a troca, eu tenho um perfil mais relacional, assim como várias pessoas que eu converso, né? Por quê?
porque isso é saudável, porque as trocas ficam mais ágeis, né? As relações de confiança acontecem, o senso de pertencimento é maior dentro das empresas. Coisa do olho no olho. Né? Às vezes, 2 minutos de conversa resolvem 3 horas de troca de mensagem. Eu lembro de momentos dentro do time que a gente ia, né, agora recentemente, 2 vezes por semana para o escritório, e eram dias que a gente precisava conversar. A gente não produzia, né? Mas a gente precisava falar de outras coisas, a gente precisava contar o nosso dia a dia, a gente precisava trocar. Não necessariamente falar de cliente, de entrega, de produtividade. Não dá para fazer isso por e-mail, né, Thaís? Não dá para fazer isso por mensagem do WhatsApp, né? Então, eu vejo que tem pessoas que se adaptam mais, pessoas que se adaptam menos. Mas eu acho que é saudável e eu vejo cada vez mais nas entrevistas as pessoas pedindo para voltar. Voltar para o presencial. Voltar para o presencial. Eu posso, como tu falou, né, que está aberto o microfone, eu queria fazer uma Laira, pode entrar quando quiser na conversa. Bom, eu queria comentar dentro do que a Lúcia falou sobre as questões relativas aos direitos, às economias que muitas vezes as empresas têm. Eu acho que isso passa também por uma modernização na relação sindical com as empresas, com os trabalhadores, que é o movimento sindical entender que precisa negociar outras coisas que no passado não negociava. E que isso que a Thaís está trazendo, que algumas empresas têm, né, o auxílio home office, comprar o apoio, o auxílio para comprar uma cadeira ergonômica para poder trabalhar em casa. Enfim, eu entendo que isso são negociações que têm que estar em convenções coletivas, porque são tempos modernos, são coisas que ali atrás a gente não negociava em convenção coletiva e hoje tem que negociar. E também eu acredito que a gente passa por movimentos diferentes em relação a todos, inclusive a lideranças, né, de conseguir entender que as pessoas estão valorizando coisas que elas não valorizavam antes da pandemia, que é poder, inclusive, ser dono do seu tempo, ter mais flexibilidade, eu poder saber que eu estou trabalhando em casa, sim, e que se naquele momento, se no momento que eu tenho a disponibilidade, eu posso levar o meu filho na escola e aí voltar a fazer o que eu estava fazendo, se eu estiver preso no escritório eu não vou poder. Então as pessoas passaram a valorizar uma experiência de vida que elas não tinham ali, não tinham convivido com isso antes da pandemia, né? Então acho que essas formas de pensar fizeram com que a gente tivesse tanto olhar hoje no que a gente vai entrar, né, como tu comentou daqui a pouco, mas nas relações mais humanas, né, sair do automático e poder sim pensar nas pessoas como gente, como vida fora, né, daquele ambiente do escritório. Bom, nós estamos falando aqui de perdas e ganhos, né? Tivemos perdas e tivemos ganhos. Eu acho que uma das questões aí que se perdeu e que a Lúcia mencionou na primeira intervenção dela foi essa noção do tempo do trabalho, né, Lúcia? Da jornada de trabalho. A pessoa entrava na empresa 8 da manhã e saía 6 horas da tarde. Batia o ponto, sabia a hora de entrar, a hora de sair. Hoje a pessoa está o tempo todo no WhatsApp, ela recebe uma mensagem à meia-noite e ela está sempre disponível, né? E essa perda da noção do tempo, ela pode acarretar algum problema, problemas psicológicos a longo prazo? Depois a Thaís pode nos ajudar com isso também. Cria, além da exaustão, né? As gurias aqui vão falar, o trabalhador também está requisitado na dimensão do seu trabalho emocional, né? Então, nós recebemos mensagens a qualquer hora e muitas vezes o contratante, e estamos todos submetidos a isso, então nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre isso, né? Muitas vezes recebemos uma mensagem completamente fora dos padrões, vamos dizer, do que antigamente dizíamos que eram os limites do trabalho,
da tua chefia, da tua coordenação, e vai lá um coraçãozinho teu, né? Então, nós estamos com uma nova dimensão do tempo que tem um lado positivo, como foi colocado aqui, que é dar ao trabalhador algum tipo de soberania sobre o seu tempo na sua jornada, né? E eu acho que para um segmento de trabalhadores isso funciona mesmo. Mas nós temos um outro grupo bastante numeroso de trabalhadores que esta soberania, ela não está acontecendo porque nós temos muitos mecanismos de vigilância nesse espaço de tempo do trabalho, né? Então, se nós tivermos metas inatingíveis, se nós tivermos a exigência de um engajamento que extrapole limites produtivos, limites que façam sentido, e se o trabalhador estiver muito recrutado do ponto de vista emocional, nós começamos a ter uma falta de referência do que é trabalho e do que é esta vida além do trabalho, né? Então, isso não quer dizer que nós estejamos tendo aqui taxativos, sindicais, subindo no caminhão de som, né? O que nós estamos fazendo é uma reflexão sobre exatamente o que Laira disse aqui, que é como nós vamos pensar as relações de trabalho daqui para frente, né? E temos a outra dimensão que eu nunca perco de perspectiva, que é, ok, vamos pensar o que o trabalho entrega para nós e o que nós queremos do trabalho, ou o que o trabalho exige de cada um de nós e o que nós queremos desse trabalho. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para que nós possamos ter entregas e para que nós possamos ter uma administração soberana, de realização, tempo, enfim, e sentido. Ok. Principalmente. Mas existe uma estrutura de produção por trás disso, né? Então, essas mudanças, elas não estão exatamente colocadas no gerenciamento e na decisão de empregadores e trabalhadores hoje. Ela também tem um sistema mais amplo por trás que vai determinando algumas coisas. Então, acho que nós, obviamente, temos que debater muito sobre isso tudo. Essa questão da autonomia, do tempo e do controle do tempo por parte do trabalhador, ela é muito relativa, né, Lúcia? Porque tem aquele trabalhador que está online e que, portanto, poderia começar a trabalhar, digamos, um pouco mais tarde, ir até um pouco mais tarde, mas às 8 horas da manhã o patrão dá bom dia. Dá bom dia no WhatsApp. E aí ele tem que responder, porque se ele não responder, está fazendo o quê? Está dormindo? Mas como Laira diz, né? Este pode ser um ponto negociado. Pode ser um ponto negociado. Né? Este tem que ser um ponto a ser discutido, como a nova jornada de trabalho se coloca. Como nós podemos ter novas pautas, novos desejos, novas necessidades, novas pautas e novas lideranças. É um mundo que se abre aí, né? Até o movimento sindical, todo mundo vai ter que se preparar para isso, né? Porque também o movimento sindical estava acostumado a negociar dentro de um ambiente, de um contexto, né? E hoje a situação é completamente diferente. No ensino, professor, se perdeu qualidade, por exemplo, de ensino? Não se perdeu qualidade. Não se perdeu. Mas eu gostaria de complementar o que a Lúcia está comentando. Pois não, fique à vontade. Eu acho que um fator que as colegas de bancada têm que atentar é as expectativas que os jovens têm do mundo do trabalho. Eles não têm, talvez esses problemas que a gente está discutindo é o trabalhador de hoje. Sim. Mas nós que lidamos com a educação, estamos lidando com os jovens têm uma expectativa muito diferente do trabalho. Do que o trabalho vai nos trazer e principalmente da forma como nós vamos lidar com o trabalho. Sim. Esse tipo de controle de horários, de produtividade, de mensagens que chegam em horários indevidos, eu posso te garantir, Ineu, que os jovens de hoje não aceitarão. Não aceitarão, né? Mas em relação à qualidade da educação, o que aconteceu é que todas as instituições de ensino tiveram que se adaptar rapidamente. E essa adaptação leva em conta, inclusive, aquilo que a Thaís colocou antes, que muitos discentes não se adequam a terem o ensino remoto, ou não terem atividades que não são presenciais.
exatamente por todos os fatores que ela colocou muito bem, de ter essa presença, de ter esse contato, de ter essa troca com os colegas e com os docentes. Então, em termos de qualidade, todas as instituições se adaptaram. O Instituto se adaptou rapidamente, ainda durante a pandemia, para que nós tivemos poucos momentos onde nós não tivemos atividades de ensino ou atividades de extensão dentro dos mais variados campi que nós temos. Currículos tiveram que ser reformulados. Totalmente adaptados. A parte do letramento digital é algo que está em todos os nossos cursos. Isso teve que ser acelerado. Então, nós estamos adaptando o jovem que vai para o mundo do trabalho a uma nova realidade de trabalho. Claro. Mas não só aquela realidade que as empresas estão procurando, mas também a realidade que o jovem está buscando. Então, acho que esse é o nosso desafio de como que nós vamos equilibrar essa relação. Professor, e quando fala que o jovem não aceitaria isso, de ser controlado o tempo todo, o que está acontecendo aí? Isso é rebeldia, é coisa da idade, é da geração Z, é insubordinação, depois lá adiante ele vai se adaptar? Ou realmente estamos diante de uma nova realidade? Não, eu acho que nós estamos diante de uma nova realidade, nós estamos diante de uma nova juventude, se é que se pode usar esse termo dessa forma, e as expectativas que eles têm em relação ao mundo do trabalho são muito diferentes. Se nós não estivermos adaptados, se nós não estivermos aptos a darmos condições de trabalho para que ele seja produtivo, para que ele tenha um ambiente de trabalho que de fato o torne mais feliz e mais produtivo, ele certamente vai encontrar problemas. Eu acho que a Laira deve se deparar com essa realidade quase todo dia, né? A Laira e a Thaís também, né? Principalmente no recrutamento, né? Que é aquele corpo a corpo ali, o cara a cara com o candidato, né? Mas tu sabe, até Thaís deixou entrar, eu estava me mexendo aqui porque eu acredito muito nisso que ele estava relatando, né, sobre o jovem. E isso diz respeito a... Não adianta a gente querer mudar os formatos de trabalho, as formas de trabalhar, híbrido, presencial, remoto, se a gente não mudar as formas de enxergar esse trabalho. Se as lideranças, por exemplo, continuarem trabalhando num formato de comando e controle, nunca a gente vai conseguir de verdade ter novas formas de trabalho que sejam leves, que façam com que as pessoas estejam realmente engajadas, que elas enxerguem sentido naquilo. Tudo isso está amarrado num novo formato de trabalho. E eu vou além, tá? Eu não vejo essas novas formas de enxergar como nós gostaríamos de trabalhar, como nós gostaríamos de ser medidos pelas nossas entregas e não por uma jornada, não pelo presenteísmo, mas sim por enxergar que o nosso trabalho tem valor, por saber que a gente está ali fazendo alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que vai fazer realmente algum bem, que tenha o propósito, né? Porque não é só ficar falando palavras bonitas, de verdade a gente enxergar sentido naquele trabalho, gostar de estar fazendo ali e não ser absolutamente controlado. Eu vou contar só uma historinha bem rapidinho, que eu acho que assim, há anos atrás eu trabalhava na Telefônica e a gente já tinha lá atrás trabalho flexível. E nós tínhamos gestores que, se eles não estivessem no escritório, a gente podia trabalhar 2 horas de almoço e aí sair 1 hora mais tarde ou chegar 1 hora mais cedo. A gente tinha diversas formas de fazer esse trabalho flexível. E eu tinha gestor que, se ele não estivesse no escritório, ele ficava ligando para a mesa de cada um dos colaboradores para saber se a pessoa tinha voltado no horário de almoço, porque ele não aceitava a flexibilidade do horário. Então, se a gente não consegue mudar a forma de essas lideranças enxergarem como a gente pode realmente ter pessoas mais produtivas, se elas estiverem comprometidas, se elas estiverem com um nível de confiança na entrega adequado, o modelo de trabalho que a gente for utilizar não vai trazer realmente isso que a gente espera. Muito bem, agora são 21 horas e 40 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com o segundo bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre os 6 anos da pandemia de Covid-19 e os impactos no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Já voltamos.
Agora são 10 horas e 14 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão, falando hoje sobre o mercado de trabalho pós-Covid-19. O que mudou, quais foram as transformações, o que veio para ficar, o que ainda vai mudar. No intervalo a gente comentava um pouco aqui, e o professor Eduardo comentava aqui conosco, essa geração, duas gerações foram muito atingidas, né? A geração, digamos, 60 a mais, que precisou de uma hora para outra se adaptar ao mundo digital rapidamente, e aquela geração que estava ainda na fase de alfabetização, enfim. Houve prejuízo, vai haver prejuízo para essa geração, professor, ou esse prejuízo foi já sanado, esse foi recuperado? Houve prejuízo, né? E por mais que as instituições de ensino, aí, nas mais diferentes modalidades, tentem realizar atividades de recuperação, atividades de nivelamento, foi um período muito grande e muito estressante para aquele jovem, né, em período de alfabetização. E ele traz e leva consigo assim, a dificuldade quando ele ingressa no ensino médio, quando ele vai para uma graduação, mas lentamente, né, nós vamos conseguindo acomodar, mas é inegável que há um prejuízo. Sim. Bom, mas nem tudo neste mundo digital foi ruim. Nós tivemos aí algumas coisas, claro que é difícil falar em saldo positivo diante da catástrofe que nós vivemos. Mas algumas coisas as pessoas também aprenderam. Por exemplo, muita gente aprendeu a cozinhar, aprendeu a pintar, aprendeu a cantar, a escrever, enfim. Outros foram fazer, pessoas de mais idade, voltaram a estudar, foram fazer cursos, EAD, enfim. Onde é que a gente teve aí algum ganho com essa virada tecnológica, aí, na opinião de vocês? Eu acho que, sem dúvida, no entendimento da máquina. Eu acho que eu acompanho uma filósofa que eu gosto muito, que é a Nancy Fraser, né? Que ela fala da nitidez com que as coisas se apresentam em momentos de grande transformação, vamos dizer assim. Então, acho que nós temos, e inclusive a postura da própria juventude reflete isso. Está muito claro o que está em jogo, quais são as questões, quem ganha, quem perde, o que eu ganho, o que eu perco. E, além de tudo, a acessibilidade, né, a uma produção mundial. Eu acho que essas são questões que o conhecimento, por um lado, ele está cercado em alguns jardins, enfim, mas, por outro, ele também, a produção se democratizou. Eu acho que nós temos, né, é verdade que nós tivemos uma eclosão complexa de bobagens, né? Tá aí, né? Mas que eu acho que nisso eu acredito no mercado, o mercado peneira. Né? Eu acho que a gente vai reter o que fica de positivo nisso, né? Mesmo que leve algum tempo. Exatamente. Tem um processo de decantação aí, né, Lúcia? E algumas coisas vão ser naturalmente eliminadas. A gente espera, né, que o mercado faça essa seleção, a cultura, enfim, o conhecimento das pessoas. Mas falamos aqui também na questão das consultas online, né, Thaís? Eu acho que hoje os psicólogos têm boa parte do seu público, do seu consultório online, né? Trabalhando online. Sem sombra de dúvida, assim, né? Os profissionais que seguiram essa carreira clínica se ampliou muito, né? O espaço de atuação. Os profissionais atendendo pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer idioma, e potencializou até as formações, né? De todas as áreas para os psicólogos. E eu vejo que isso se tornou mais acessível de se falar. Né? Em qualquer roda de conversa hoje é muito mais fácil tu dizer: eu estou fazendo psicoterapia, isso está fazendo bem, eu te indico, eu te oriento, tal plataforma é legal, tal não é. Os profissionais também muito mais abertos a uma negociação para as pessoas terem acesso, né, à saúde mental. Mas fazendo assim também um pouco do saldo positivo, eu vejo que
essa nova era, assim, né, que fez com que a gente arquitetasse todo esse novo momento, pensando em carreira, fez com que a gente também pensasse a nossa carreira cada vez mais, como eu digo, assim, no meu trabalho de assessoria, né, como pessoa física. Eu acho que isso foi um dos saldos, né? A gente sempre usou muito a nossa carreira como pessoa jurídica. A gente sempre vestiu muito crachá. Sim. Então, quando a gente fala hoje que a gente... E eu faço também esse exercício, né? Eu estou num determinado cargo, eu estou num determinado papel. Isso há 2, 3 anos a gente não usava esse tipo de vocabulário numa apresentação. Sim. Né? A sim. gente não se permitia porque isso nos feria de certa forma, não dizer que a gente estava naquele crachá. Sim. Então, hoje a gente estar e a gente poder não estar daqui a um ano não é instabilidade, é que tu já entregou tudo o que precisava naquela empresa, naquele local. Claro. Só que é muito difícil da gente conseguir fazer esse exercício, principalmente sendo de uma outra geração. Como que em 6 meses tu entregou o projeto, tu entregou, né, o resultado? Isso é instável, tu ficar 1 ano em cada empresa. Não é. As carreiras não são mais lineares. E quando a gente se dá conta de que a nossa carreira é pessoa física, essa questão de construção de identidade no mundo do trabalho muda. E é esse exercício que eu acho que a gente cada vez mais precisa fazer com o jovem. E que dentro de todos os espaços que eu tenho de fala com jovens, que é um público que eu gosto muito de atender, eu procuro fazer esse exercício com eles. Qual é a tua construção pensando pessoa física? O que tu quer deixar de legado a médio e longo prazo? Tu está nesse crachá. Tu não precisa ser a vida inteira este crachá. Claro. Então, quando a gente vida da faz pessoa esse se exercício... confundia com a vida da empresa, É isso né? aí. A pessoa tinha uma tatuagem no, Então, acho no que esse braço é um com o dos logotipo saldos. da empresa. A gente poder falar sobre isso. A gente não tinha espaço de fala sobre isso. E hoje a gente já fala. A gente tem menos culpa de falar sobre essas coisas. E antes se tinha um clima de penumbra, né? Quando a gente precisava falar sobre isso e tirar um crachá e dizer assim, não, eu estou nesta empresa. Eu posso amanhã não estar, mas Sim. o meu legado foi atendido. Sim. Então, acho que esse é um dos grandes saldos. Eu cada vez mais vejo espaços de fala sobre isso no mercado de trabalho. Por falar em carreiras, professor, houve mudança na procura pelos cursos do Instituto? Houve mudança? As pessoas estão se dirigindo, direcionando para outras áreas depois da pandemia? Que áreas cresceram? Que áreas perderam força? Não, houve mudanças e houve um saldo positivo. Eu acho que a virtualização forçada da academia no período do Covid forçou que nós tivéssemos outro tipo de relação e a abertura de outras possibilidades de educação. Isso ampliou o nosso público. Então, nós não só temos novas ofertas de cursos, como cursos mais voltados para a parte da tecnologia e o ingresso da tecnologia em outros cursos que eram mais tradicionais. Sim. Então, houve uma alteração curricular que abarcou toda essa mudança que nós estamos vivenciando. Vamos dar um exemplo, professor, só para a gente entender melhor. Todos os nossos cursos, né, por exemplo, os de tecnologia da informação, Sim. tiveram uma procura elevadíssima. Sim. Então, as pessoas estão mais vocacionadas a trabalhar com tecnologia, porque é a realidade do jovem. Os nossos cursos mais tradicionais, da área de licenciaturas, etc., incorporaram essas tecnologias dentro do seu currículo. Eu não posso mais ter uma pedagoga que não trabalhe com instrumentos tecnológicos em sala de aula. Claro. Então, isso é incorporado dentro. Então, essa é uma mudança positiva, né, dentro de todos os malefícios que a pandemia nos trouxe, essa é uma mudança positiva. Inclusive para o funcionamento, não só do Instituto Federal, como de outras instituições de ensino. Sim. Como, por exemplo, quando nós tínhamos uma banca de mestrado ou de doutorado, você tinha professores que se deslocavam de vários pontos do país. Hoje a banca é virtual, como nós estamos conversando com a Laira. Claro, claro. Então, essa é uma facilidade que a pandemia, né, de um modo ou de outro, trouxe um retorno positivo. E funciona tão bem como funciona aqui Funciona para tão nós. bem como nós estamos conversando a com a Laira. participação. Exatamente. Não, isso realmente é um saldo positivo. Quer dizer, a gente aprendeu a se comunicar de forma online, na marra, mas aprendemos, tivemos que aprender. E as coisas estão andando. Isso reduziu custos para as empresas, reduziu uma série de... a perda de tempo nos deslocamentos, em transporte coletivo, trem, ônibus, às vezes 2, 3 ônibus, enfim. Isso realmente foi uma mudança significativa.
Não vamos nem falar no que aconteceu 3 anos depois, que foi a chegada da inteligência artificial, porque isso aí daria um outro programa, os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Isso aí a gente já fez alguns programas sobre isso, voltaremos ao assunto eventualmente, mas isso também é uma coisa que vamos ter de trabalhar com isso daqui para frente, né? Porque a tecnologia nunca anda para trás, né? Uma vez que ela aparece, que ela surge, ela vai ficar entre nós, né? Nós vamos ter que aprender a conviver com elas. Agora, isso pode criar, Lúcia, um fosso, uma barreira aí ainda maior que existe entre as pessoas, principalmente num país com tanta desigualdade como o Brasil? Com certeza, né? Nós já temos marcadores muito nítidos dessa desigualdade e o acesso à educação, o acesso a uma educação de qualidade, ele se soma a esses outros marcadores, né? Nós estamos falando de gênero, raça e classe social, né? Nós temos essa condição. Mas, assim como nós comentamos que há no ambiente do trabalho uma necessidade de nitidez, de serenidade, de construção de novas pautas, a sociedade precisa construir com bastante nitidez a sua demanda social em relação à estrutura educacional. Então, o que eu estou dizendo? Neste momento, nós temos um absurdo acontecendo na educação estadual do Rio Grande do Sul. Como nós sabemos, hoje há uma predominância, majoritariamente se privilegia o indivíduo formalmente ser aprovado e não absorver o conhecimento que é necessário para este mundo que nós estamos comentando aqui. Tá? Então, nós precisamos olhar com criticidade a educação pública, porque nós não estamos falando aqui de filhos da classe média, que cada vez, enfim, temos outras questões do impacto da tecnologia no mercado de trabalho, porque essa classe média ela tende a assumir, não é? Mas que ainda frequentam escolas de maior qualidade, não é? Então, se nós não tivermos um olhar atento para a educação, incorporando tudo isso que o Instituto Federal nos oferece para o conjunto da juventude, obviamente nós vamos ter um fosso muito mais aberto. Ou seja, a tecnologia nos traz oportunidades. A dinâmica política e econômica tem de nos garantir essas oportunidades. Agora, nós precisamos reivindicar enquanto cidadãos isto, com bastante nitidez e firmeza. Queremos um futuro melhor? Sim. O conhecimento acumulado da humanidade pode nos projetar, né, para esse ambiente de maior felicidade e bem-estar? Sim. Temos isso no nosso horizonte? Não. Né? Claramente não. Mas nós temos condições e capacidades para construir isso. Acredito que sim. Sem falar, né, Lúcia, das disparidades que nós temos aí também na questão da infraestrutura tecnológica, né, como você mencionou no primeiro bloco do programa. Quer dizer, nem todo mundo tem acesso a uma boa internet, nem todo mundo tem um bom computador em casa, nem todo mundo tem um bom celular, e aí isso cria algumas assimetrias e alguns desníveis aí que vão se refletir mais tarde no ambiente de trabalho e na vida do país, né? E que fazem com que a gente questione um processo de privatização, porque a comunicação, ela deixou de ser soberania nacional para ser bem de capital, com o processo de privatização da comunicação no Brasil. E no Brasil e em várias partes do mundo. Isso também é um assunto que renderia muito, um outro programa. Porque não há felicidade sem discussão de sistema. Claro. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final do programa. Eu quero muito agradecer a Lúcia Garcia, o Eduardo Angonese Predebon, a Thaís Garzieira e a Laira Correia, que estiveram conosco aqui esta noite, analisando aí os impactos da pandemia no mercado de trabalho 6 anos depois, quando já superamos essa situação, essa calamidade, mas ainda sofremos os seus efeitos
e eles estão aí à nossa volta. O mundo mudou completamente e nós estamos aqui tentando entender um pouco isso, tentando compreender e ver como vamos agir daqui para frente. Muito obrigado a vocês pela participação, pelo conhecimento que nos trouxeram. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores que nos acompanharam ao longo do programa. Lembro que é possível assistir a Rede RS na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV e os programas ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos. Até amanhã. Muito bem, agora são 21h43. Nós voltamos com o segundo bloco do Ponto de Conexão desta terça-feira, falando sobre o mercado de trabalho pós-Covid-19. Ontem a gente falou aqui sobre os 6 anos da pandemia, mas com médicos que relataram como foi esse período, o que mudou nos protocolos de saúde, enfim. Hoje estamos falando sobre as transformações no mercado de trabalho pós-pandemia da Covid-19. Estão comigo aqui no estúdio Lúcia Garcia, economista do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Eduardo Angonese Predebon, doutor em Administração e coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Thaís Garzieira, psicóloga, executiva de recursos humanos e empreendedora, e também, de forma online conosco esta noite, participa Laira Correia, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Laira fala com a gente direto de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu acho que a gente concluiu o primeiro bloco falando aqui sobre essa questão geracional. Acho que é importante retomar esse ponto, né, Thaís? Porque essa é a geração que está fazendo uma revolução aí no mundo do trabalho, né? Acabou aí o primeiro bloco, eu fiquei, mas eu quero falar. Sim. Vamos lá. Eu sempre gosto de trazer que eu vejo essa geração como nossa aliada, né? E eu procuro sempre no meu dia a dia, seja com meu filho adolescente, com os amigos dele, né, com as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar sobre carreira, aprender, né? Porque eu acho que eles vivem num mundo digital que a gente não tem condições ainda, talvez, de acompanhar. Mas eu acredito que eles agregam muito dentro do ambiente organizacional, assim como as demais gerações, né? Então, eu vejo que as entregas deles são diferentes, eles trabalham muito por projetos, eles veem sentido mais em entregas mais curtas, mais enxutas, em feedbacks mais contínuos, que é diferente dos modelos que a gente tem de outras gerações. Então, a gente precisa também estar com pessoas diferentes, né? A gente fala tanto, né, dessa questão da diversidade, e a diversidade das gerações também precisam conversar dessa forma. Claro. Então, ambientes onde há resistência em trabalhar com gerações diferentes, certamente não são ambientes produtivos, não são ambientes com entregas felizes. E esse mix de gerações no ambiente de trabalho, eu já trabalhei em várias empresas que tinham essa política, algumas depois abandonaram, mas enfim, e funcionava muito bem quando tinha essa política. Na época eu era do time dos jovens e hoje eu trabalho numa empresa que tem, a Rede RS tem esse perfil
de integrar as gerações. Hoje eu estou do outro lado do balcão, mas eu vejo que isso aí funciona muito bem. Mas tem de haver essa compreensão, né, Thaís, de que, eu acho que são gerações diferentes, têm filosofias de trabalho diferentes. Eu entendo que é preciso ter uma maturidade, né? Uma maturidade de todos os lados. Muitas vezes a gente espera que isso venha dessa geração mais jovem, que não vai vir, né? Porque essa geração tem uma expectativa diferente do sentido do trabalho. E aí a gente entra naquele viés que eles precisam, dentro da nossa roda da vida, dar valor para outras coisas. Sim. Que é a qualidade de vida, que é a academia, que é a viagem, que é o aproveitar a vida de outra forma, né? Muitas vezes a nossa geração aproveitava a vida, né, fazendo mais economia, guardando para fazer uma viagem anual. Hoje, se eles não curtirem durante a jornada, eles não são felizes. E eles não vão entregar. Dentro do ambiente que for, seja dentro de uma indústria, de uma instituição financeira, de um ambiente hospitalar. E quando a gente consegue ter essa compreensão do todo, a gente consegue trabalhar com eles de forma mais leve. Eu aprendi e eu gosto muito de trabalhar com a geração, com essa nova geração. Muito bom, que bom, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção de continuidade, que as empresas têm de ter isso aí, né? De integrar as gerações. Nós lembramos aqui, vamos lembrar durante todo o programa aqui, que você pode assistir a Rede RS na TV aberta, pelo canal 55.1, também no canal 511 da Claro TV e também este programa está ao vivo nesse momento no YouTube também, @canal rural Rede RS. Canal Rede RS, perdão, fiz uma confusão aqui, a gente estava falando do passado, misturei com uma outra emissora em que eu trabalhei, mas então vamos lá. No YouTube, @canal Rede RS. Muito bem, nós falamos de passagem aqui no primeiro bloco, eu queria explorar um pouquinho mais isso agora, os profissionais que tiveram que se adaptar a essa condição. Falamos dos professores, né? Pessoal do RH, que teve que até contratar online. Mas tivemos aí também médicos, psiquiatras, psicólogos. Hoje há consultas online acontecendo, né? Hoje a consulta online virou uma extensão, né, do consultório do psiquiatra, do psicólogo e até de médicos, algumas especialidades. Tivemos os artistas que durante a pandemia não pararam, com muitas dificuldades. Foi um dos setores, um dos primeiros setores a ser afetados pelo isolamento e pelo confinamento, e depois um dos últimos a sair da crise, quando já todo mundo podia voltar. E a gente teve aí os artistas fazendo muitos shows, inclusive aquelas lives que aconteciam todas as noites, e era o que a gente tinha para ver e todo mundo acabou assistindo, né? Então, isso também foi a gente tem algumas imagens aí para mostrar, dos artistas, muitos artistas fizeram isso, muitos cantores, enfim, a gente selecionou apenas alguns aí que estiveram ao vivo ali fazendo lives, né? Pelo YouTube, nas redes sociais, enfim. Foi uma forma que a arte encontrou de Marília Mendonça, que acabou morrendo num acidente aéreo pouco depois. E Paula Fernandes, que fez esse vídeo, é muito interessante. Ela faz um encontro ali num teatro vazio com um enfermeiro que estava trabalhando naquele momento ali na linha de frente. E os dois se encontram no palco. Aí temos também Show Gil e seus filhos, netos, perdão, também ali fazendo um show. E netos e filhos. E também a Ivete Sangalo, que também fez um ou dois shows, esse é um deles. Fique em casa e cante comigo, fez um belo show também. E foi a forma que os artistas encontraram, né, para naquela época continuarem levando sua música, levando a cultura, e a gente precisava muito disso. Naquele momento, todo mundo estava em casa, confinado, sem saber o que ia acontecer, sem conhecer direito aquele inimigo que vinha ceifando vidas assim de uma forma alucinante, né? E esse foi um alívio que todos nós tivemos. Mas temos agora profissionais que seguem trabalhando nisso.
Nem todos podem, né, Lúcia? Como você disse lá no início do programa, quem trabalha, e eu acho que a Thaís também mencionou isso, quem trabalha lá na linha de montagem da fábrica de carros, quem trabalha no frigorífico, lá na linha do abate, da desossa, enfim, não tem como fazer online. Então, são mundos que também se separaram, ficaram muito diferentes a partir da pandemia, né? Nós estamos rediscutindo a cooperação no trabalho. Tá? Então, desde a globalização, né, nós temos discutido as formas de cooperação entre trabalhadores. Então, o processo de globalização, que agora entra em questionamento, né, ele permitiu uma cooperação em que tu tinha um produto que parte vinha da Malásia, parte da China, parte de outros países, era montado na Zona Franca de Manaus, enfim. Então, tu tem uma cooperação, né, de vários trabalhadores para a consecução de uma determinada mercadoria ou determinado produto. Né? A montagem de vários produtos eletrônicos, na verdade, né, se der dessa forma. Outros produtos, né, e outras formas de trabalho cooperativo internacionais também se dão, né, na indústria têxtil, na indústria da confecção, né? E nós, agora com o advento do teletrabalho e dessas questões todas colocadas pela pandemia, nós tivemos uma aceleração no âmbito dos serviços, né? Serviços acoplados à produção, tangível e intangível, né? Então, nós temos um reordenamento da estrutura produtiva, né? Então, a cooperação entre os trabalhadores, porque lá no início da Revolução Industrial, que você fez referência, nós tivemos o advento do trabalhador coletivo, quando nós temos a parcialização do processo produtivo. Se, né? O artesão deixa de fazer o produto inteiro e passa a trabalhar numa linha de montagem e fazer pedaços de algum produto. Né? Depois nós tivemos um trabalhador coletivo mundial, porque nós temos trabalhadores em vários locais do mundo para a elaboração de um produto. Né? Então, o que a pandemia e o que essa nossa nova experiência nos traz? Né? Uma nova forma de organização da produção. Existe um novo sentido para o trabalho porque existe uma nova organização produtiva. Né? A questão e muitas vezes a própria discussão de engajamento de novas gerações está relacionado ao sentido que os trabalhadores, que as pessoas veem neste tipo de cooperação. Muitas vezes é uma cooperação sem sentido. Então, como é que ela não me gratifica durante a jornada, se ela não tem sentido? Que troca é essa, né? Agora, de fato, nós estamos com uma mudança muito grande, né? E precisamos... a pandemia também trouxe uma questão. Precisamos de toda essa acumulação, precisamos de todos esses produtos, precisamos de todas essas questões. Qual o verdadeiro sentido da vida? Enfim, precisamos ter tantas... Eu preciso ter tantas calças pretas, né? Então, essas questões estão colocadas, né, para esse momento, para que a gente... E isso nos desloca de uma maneira geral, desloca psicólogos do trabalho, desloca administradores, gestores, economistas, né, de uma maneira geral. E esse deslocamento, ele também está deslocando o prestígio que os trabalhos têm. Por quê? Porque o médico, ele passa a ser um atendente. Né? O bancário, ele passa a ser um agente bancário. Né? Então, a segunda Revolução Industrial, ela nos criou uma hierarquia ocupacional, que nos dizia que o comerciário valia menos que um petroleiro. Agora, nós temos uma nova discussão que está na parada. Né? Quem é que vale, quem não vale? Aí o menino vai pensar, eu vou para o IFE ou eu vou para a URGS? Eu serei engenheiro ou eu serei gestor ambiental? Onde eu coloco as minhas fichas, né? Então, tu tem um reordenamento
que está exigindo, acho que, bastante da gente, que ainda tem anos aí que vamos ficar analisando esse mundo do trabalho, né? Então, eu acho que há uma nova hierarquia profissional e há uma nova cooperação dos trabalhadores, uma nova forma de cooperar, né? Porque existe uma nova estrutura produtiva. Um tipo de trabalho que se acelerou muito também com a pandemia e depois foi a chamada plataformização do trabalho. Os entregadores, né, de comida, de produtos, enfim, o pessoal que faz transporte por aplicativo e tudo isso cresceu muito, né, no pós-pandemia. E hoje se fala muito na precarização do trabalho, que essas pessoas não têm mais as garantias trabalhistas que tinham antes da pandemia, né, Lúcia? A gente volta à questão que a Laira colocou. Precisamos ter novas relações de trabalho, nós precisamos do novo direito do trabalho, né? Porque eu convivo, né, e vocês imaginam, eu convivo com dirigentes sindicais, com desembargadores do trabalho, com procuradores do Ministério Público, que demandam um retorno ao passado, né? Enquanto o jovem, ele não quer, ele não deseja esta prisão do assalariamento no formato que ele vinha sido colocado para as gerações passadas. Por quê? Porque nas gerações passadas, esse aprisionamento significava um horizonte de vida, de poupança, de previdência. Bom, nós queremos que a juventude ela se prenda a isso sem ganhar nada em troca. Porque os direitos porque a economia mudou, né? Então, nós precisamos de novos direitos, de novas questões, e inclusive questionar o papel, entrará nesse debate também, evidente, o papel do capital que só se coloca como mercador de Veneza. Porque a plataformização é você não produzir nada e explorar os mercados. Sim. É uma discussão aí que vai uma noite inteira. Isso daria um outro programa, né? Porque cresceu muito. Eu quero marcar um café com a Lúcia aí para a gente conversar sobre isso, porque eu adorei, né? Muito obrigada, Lúcia, pelas suas colocações, porque eu acho que de verdade é o que a gente tem visto no mercado de trabalho, tá? É o que... e aí eu acho que a gente entra, né, quando a reforma trabalhista trouxe a questão de hipossuficiência ou hipersuficiência, né, das pessoas poderem decidir o que é melhor para ela quando a gente fala em direitos, né, direitos trabalhistas, e eu acho que aí entra o que a Lúcia está trazendo bem no sentido de por que tanta gente quer trabalhar como PJ e não quer trabalhar CLT? Porque muitas e muitas vezes eu escuto assim, eu não quero que tenha alguém administrando o meu dinheiro, o meu FGTS, a minha previdência, eu vou administrar os meus ganhos e eu vou ver, então se eu não estiver trabalhando com CLT, eu vou ter que fazer a minha reserva, porque o dinheiro que eu ganharia com uma aposentadoria do INSS, eu sei que não vai me manter quando eu tiver em idade que eu precise disso. Então, acho que isso é realmente um novo olhar sobre essas questões de direito trabalhista, que a gente precisa ter o movimento sindical, né, e quem olha pelos direitos dos trabalhadores atuando e pensando de uma forma mais atual sobre o que é valorizado. E há uma necessidade de que exista remuneração para isso. Porque de nada adianta, concordando aqui contigo, né, e evidentemente precisamos pensar no futuro, nós não podemos pensar que um indivíduo que ganha R$5.000 por mês vai reservar recursos para uma aposentadoria. Pois é. Então, veja bem, por isso que tudo precisa ser discutido. Existe uma nova estrutura produtiva, existe um novo custo, uma nova organização, um sentido do trabalho, e me parece que nunca vimos na história do capitalismo tantos trabalhadores querendo deixar de serem
empregados de alguém e passarem a ser produtores. Agora, para isso, nós temos que ter um conjunto legal que proteja as pessoas. Porque se nós não tivermos, isso não se efetiva. Nós temos visto aí recordes de demissões em que as pessoas pedem demissão, né? Pessoas pedindo demissão dos seus empregos. Não se via isso há muito tempo, né? As pessoas eram demitidas. Hoje, muita gente pede demissão. Para fazer o que da vida? Para ser empreendedor, para dirigir um carro de aplicativo, de entrega de mercadoria ou de comida, enfim, vai trabalhar para um aplicativo. Então a gente tem visto muito isso aí ultimamente. Mas eu não queria ainda abordar nesse bloco aqui essa questão da saúde mental. Muita gente adoeceu na pandemia, muita gente ainda sofre os efeitos daquele momento, do confinamento e de tudo que viveu. E as empresas hoje, Thaís e Laira, estão preocupadas com isso? Quer dizer, nós temos aí uma normativa vindo aí em maio agora, que vai obrigar as empresas a ter uma atenção maior para isso, a NR1. Isso não dá mais para ser ignorado, né? E como é que as pessoas podem fazer para manter a sua estabilidade emocional num ambiente que muda o tempo todo e tão rapidamente? Quer começar, Thaís? Posso trazer assim, alguns pontos de vista com relação a isso. Assim. Eu acredito que por mais que as empresas tenham se esforçado, eu diria assim, para ter uma política de benefícios que contemplem, por exemplo, plataformas online para os colaboradores utilizarem para psicoterapia, né, entre outras atividades. Eu escuto muito do colaborador que muitas vezes ele não utiliza porque ele se sente exposto ou porque ele tem receio de que algum colega vá tratar ou vá chamar a atenção dele de forma diferente. Então, até todas essas empresas que foram criadas para ter essas políticas diferentes, para suprir, né, e dar mais a garantia da saúde mental para os colaboradores, hoje são questionadas. Sendo que há 2, 3 anos atrás, ou tu tinha, né, para poder contratar alguém. Sim. Os indicadores de burnout, né, a gente nem precisa falar. Qualquer leitura, pesquisa, né, a gente vê que está exorbitante. Eu converso com muitas pessoas que estão doentes psicologicamente e precisam de uma forma ou de outra seguir, né, numa jornada de trabalho por questões muitas vezes de subsistência, né, se a gente for falar pessoas, né, de um nível mais vulnerável. E as empresas, de certa forma, muito reticentes, muito preocupadas com essa NR1. Né? Eu estava num grupo executivo semana passada e muita gente, como é que vai ser? O que vocês já fizeram? Como é que vocês estão se preparando? Empresas de todos os portes, né? E eu trouxe, vocês já estão se preparando há muito tempo, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva desses 6 anos, as empresas já fizeram muitas coisas. Mas o colaborador não viu muitas vezes isso como um benefício. Porque ele estava num nível de doença que nem conseguiu usufruir disso como algo positivo. Sim. Né? Sim. Então, a saúde mental é a pauta do século, eu diria, assim, não tem como a gente fugir disso. E cada vez mais as pessoas se sentem mais abertas para falar sobre isso. Então, hoje, numa roda de conversa, a gente consegue dizer, eu estou num momento que eu preciso tomar uma medicação, eu faço tratamento psicoterápico porque me dá subsídios para garantir que eu tenha, né, uma família, que eu tenha uma estrutura, né, enfim, de trabalho. Então, eu vejo que a saúde mental é a pauta do momento e as pessoas estão criando mais espaços de fala sobre isso, o que eu acho muito bom. Muito bom. Então, desmistificou essa questão que há 4, 3 anos atrás a pandemia nos trouxe como benefício. Hoje não é benefício. Hoje é necessidade e a gente precisa olhar para isso e que qualquer um de nós, né, precisa utilizar e
e tá tudo certo. Claro. Laira. Eu acho que complementando o que a Thaís está trazendo, para mim o que mais assusta hoje as empresas em relação à NR1, e por isso se ouve falar tanto, é que hoje a liderança, ela não precisa ter apenas preparo técnico, né? E a gente promove muita gente a líder pelo conhecimento técnico que ele tem, pela experiência, pela vivência, né? O que a gente fala, às vezes é o melhor vendedor que é promovido ao gerente de vendas e ele nem sempre está preparado para isso, não tem perfil. Então, os líderes hoje, eles precisam ser avaliados e eles precisam ser identificados pelo seu preparo técnico e comportamental, né? Não é à toa que a gente fala que as pessoas são contratadas pelo técnico e desligadas pelo comportamento. Então, eu acho assim, que tá tendo muita... complicando demais uma questão que relativa à NR1. Né? Quando a gente fala em NRs, né, e a Lúcia ali vai poder me ajudar, a gente sempre mediu os riscos, né, no trabalho, só que a gente media os riscos químicos, ergonômicos, né, físicos, e a gente fazia o quê? A gente via se tinha muito ruído naquele ambiente de trabalho, o que ia fazer? Ia conseguir minimizar o ruído ou ia dar um EPI, né, para as pessoas, para diminuir aquele volume, para que não prejudicasse a audição. A NR1 vem para medir os riscos psicossociais daquele ambiente, né? Então, o que a gente tem ali que está levando a um adoecimento das pessoas em relação ao excesso de jornada, a líderes, né, tóxicos que assediam, o ambiente. Então, muitas vezes, a gente está vendo um combate, né, aos sintomas e não vendo as causas disso, né? Eu acho que muitas empresas estão pensando em dar apoio com uma rede de psicólogos para fazer terapia e muitas vezes não combatem o que está levando aquelas pessoas a terem burnout. Então, esse olhar, ele precisa ter trabalhado dentro das empresas com muita seriedade para que se identifique realmente o que acontece naquele ambiente. E aí eu pergunto, né? Quando a gente tem muito barulho, a gente dá o protetor alveolar. O que as empresas vão fazer para ter de EPI e EPC, né, para estarem adequadas aos riscos psicossociais e uma prevenção a esses riscos, né, ao coletivo e ao individual. Então, eu acho que tem um belo de um trabalho aí na frente e que bom que a gente está evoluindo para olhar para esses temas que no passado não se olhavam, né? Quando eu falo de ir chorar no banheiro, hoje não se cogita mais. A gente tem líderes nas empresas que fazem com que as pessoas saiam do seu posto de trabalho para ir chorar no banheiro porque foram humilhadas, agredidas, assediadas. Que bom que a gente está num novo mundo do trabalho, que essas coisas não são mais toleradas, né? Muito bem, a gente falou aqui nos vários profissionais que se adaptaram e citamos aqui professores, médicos, enfim, os jornalistas também se adaptaram, né? Hoje nós estamos aqui conversando com a Laira, a Laira na casa dela e nós estamos aqui fazendo um programa e a Laira está aqui participando do programa conosco, como se estivesse aqui no estúdio, porque essa tecnologia se popularizou, as pessoas começaram, se naturalizou e as pessoas passaram a aceitar como uma forma. Então, foi também uma ferramenta que o jornalismo, no nosso caso, incorporou ao seu dia a dia. Nós vamos fazer agora mais uma breve pausa aqui no programa, agora são 10 horas e 10 minutos, e em seguida a gente volta com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre os 6 anos da pandemia de Covid-19 e os seus reflexos no mundo do trabalho. Já voltamos.